E hoje nós vamos falar sobre quadrinhos e também o DCU. O Absolute Batman estreou. E aí, como é que estão as vendas? Antes a gente sabia só o pedido dos lojistas, que tinha feito bastante sucesso. Mas agora queremos saber como é que os clientes estão reagindo então à chegada do título. E parece que as notícias são boas. E além do mais, James Gunn desmentiu um rumor importante envolvendo a idade do Batman. Sobre a questão de qual tipo aí de idade mais ou menos a gente vai ver sobre o personagem, sobre o Homem-Morcego. Mas ao mesmo tempo a gente tem que definir basicamente o que significa meia-idade. Vamos começar falando sobre algumas respostas a perguntas que os fãs fizeram ao Scott Snyder. Primeiro questionamento é quanto tempo o Snyder e o Nick Dragotta vão ficar no título, né? Já que, ao que parece, o público está gostando, é importante saber essa informação. E segundo, então, o roteirista, eles assinaram com a DC Comics por 2 anos. Então tem um bom chão pela frente aí de histórias desse Batman. Vou ressaltar uma informação que eu já trouxe em outros vídeos. O Snyder já tinha falado anteriormente que ele já bolou 13 edições aí envolvendo o Absolute Batman. Então 13 dá um ano e um mês na verdade. Então você tem mais 11 meses de quadrinhos dessa dupla, mas ainda assim você pode ver eles trabalharem muito tempo ainda com esse personagem, porque contratos podem ser renovados com o passar do tempo se tudo der certo até lá. Então esse é um ponto legal se ressaltar. Sobre a possibilidade de nós vermos então os personagens do universo absoluto se encontrarem, nós tivemos uma nova resposta do escritor. Nas palavras dele, se você está perguntando se o universo absoluto está interconectado em relação aos quadrinhos absolutos, ele será muito interconectado em termos de todos os personagens existindo em um universo compartilhado. Cada quadrinho terá algum espaço para crescer independentemente. Mas estamos animados para fazer encontros entre esses personagens, histórias para uni-los, tudo isso. Se você está perguntando quão conectado o universo absoluto será com o universo principal, ele também é muito conectado de uma forma cósmica enorme. Isso é parte da história mais ampla que contaremos em 2025 a 2026. Esse outro ponto aí que vira e mexe o Snyder acaba tendo que responder, tendo em vista que o pessoal quer ver, né, o encontro aí, a formação da Liga da Justiça Absoluta. Mas ele já tinha falado anteriormente que, primeiro a gente vai desenvolver esses personagens em seus títulos próprios para depois pensar no encontro deles, que também deve levar mais ou menos um ano aí para isso acontecer. Mas ainda assim ele respondeu uma pergunta importante posteriormente, pois perguntaram para o Snyder se nós teríamos novos heróis nesse universo absoluto, novos personagens, e ao mesmo tempo se nós teríamos um quadrinho de equipe. E o Snyder falou o seguinte, sem dar muitos spoilers, sim. E sim, ele pode ter falado amplamente, basicamente, né? Sim, nós temos novos personagens, sim, nós temos um quadrinho focado em equipe. Que eu acho isso é meio que natural para acontecer. Se eles estão planejando aos poucos aí o encontro do Batman, Superman, a Mulher Maravilha e assim por diante, você deve ver um quadrinho, algo envolvendo a Liga da Justiça Absoluta surgindo futuramente. Ainda mais se tiver fazendo muito sucesso. Começou com o Batman fazendo sucesso, então a DC já, vamos ficar de olho aqui pra gente continuar então esse hype. É importante. Então não tenha dúvida que futuramente, aí pode demorar um pouco, mas futuramente deve rolar uma Liga da Justiça Absoluta e você vai ter os outros personagens que compõem a Liga aparecendo nesse universo. Até porque já tem confirmado Lanterna Verde, já tem confirmado o Flash, quem sabe a gente possa ter aí o Caçador de Marte, o Aquaman, que a galera não falou que vai ter título. Mas você pode ver outros desenvolvimentos futuramente. Agora, eu cheguei a mencionar a questão do sucesso, eu tinha divulgado anteriormente em outros vídeos que o quadrinho teve uma solicitação muito forte, foram vendidas para as lojas, né? Foram solicitadas pelas lojas de quadrinhos da América do Norte, 250 mil cópias, que não é uma coisa pouca, hoje em dia é um padrão muito bom assim para quadrinhos de super-heróis. Mas o lance é que você está fazendo uma solicitação, você está entregando para Comic Shop. E como é que está a reação do público? E o Bleeding Cool News foi atrás dessa informação. De acordo com a matéria do site, por mais que Absolute Batman número 1 teve 1/4 de milhão de cópias encomendadas e uma segunda impressão a caminho, parece que ainda não é o suficiente, visto que alguns lojistas estavam destacando que mal eles abriam a loja e 20 minutos depois todas as edições, bem como suas variantes, acabavam. As pessoas fizeram filas nas lojas e quadrinhos para comprar essa primeira edição. O dono da Rodman Comics em Iowa, ao ser questionado sobre as vendas do Absolute Batman, falou o seguinte: eu também acabei com Absolute Batman hoje, só sobraram 2 edições de capas variantes. Disseram-me que em outras lojas no centro de Iowa também havia esgotado. As pessoas são estranhas. Quando foi anunciado pela primeira vez, todos estavam rindo do conceito. E agora estão fazendo dele o quadrinho mais vendido do ano para nós. E muitas outras comic shops acabaram relatando a mesma coisa. Pois é, pessoal, parece que realmente esse tem chance de ser um dos quadrinhos mais vendidos de 2024. Eu cheguei a conversar com algumas fontes envolvendo vendas de quadrinhos importados e parece que a segunda impressão do título, que tem uma nova capa do Nick Dragotta com cores do Frank Martin, que estava aberta a solicitação, já não dá para fazer solicitação mais. Parece que realmente essa segunda impressão vai esgotar também
e deve vir uma terceira impressão. Para quem achava que ia ser fracasso, olha aí, né? Realmente tá indo muito, muito forte para outro lado do sucesso efetivamente. Scott Snyder fez o trabalho dele, vendeu bem o título. E o lance é que a primeira edição, tal qual eu destaquei na minha resenha aqui, ela é boa. Ela chamou muita atenção de uma maneira positiva também entre os críticos e os leitores. Então isso já ajuda também a vender muito mais o quadrinho. Então se o quadrinho fez sucesso no seu primeiro dia aí dessa maneira, não tenha dúvida que daqui a pouco a primeira impressão esgota realmente todas as lojas possíveis. E aí vem a segunda impressão, deve esgotar, e assim vai indo. O negócio tá forte, meus amigos, e é um título que a galera no Brasil já vai ficar de olho, né? Quando a editora Panini Comics anunciar, vai demorar um pouquinho, muitas pessoas me perguntam, quando chega no Brasil, a tendência é levar aí quase um ano para chegar aqui, um pouco menos eu acho, mas depende muito do momento cronológico, porque essa história está ligada fortemente com a cronologia da DC, no momento do DC All-In, então eu diria que deve levar cerca de 8 a 9 meses, mais ou menos, então só para 2025, meus amigos, talvez no segundo semestre de 2025 pela editora Panini Comics, mas vai chegar. Tem que esperar um pouquinho. Só antes de continuar fazendo aquele jabazinho rápido e importante, se você gosta do projeto Caverna do Morcego, você pode fazer suas compras através dos links comissionados que estão na descrição desse vídeo. O link da Amazon, Panini, Mundo Infinito, os Magazine Luiza, a Comics Signature, que vende quadrinhos importados. Caso você queira pegar a versão importada do Absolute Batman, tem lá, né? Dá uma olhadinha se não esgotou também. Participe dos grupos de descontos do canal de todo dia, eu divulgo um descontinho, tanto no WhatsApp quanto no Telegram. Então se você for fazer suas compras nessas lojas citadas ou em qualquer outra loja da internet de qualquer tipo de produto, use nos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto em Batman ativo. Meu muito obrigado, e sempre reforçando, você não paga nada mais usando esses links. Agora vamos falar sobre rumores desmentidos pelo James Gunn. Temos dois aqui que são interessantes. Um envolve o Batman, outro envolve, quem sabe, o Gladiador Dourado. Existiam algumas fontes colocando, inclusive boas fontes, tal qual, por exemplo, o site Nexus Point, de que o Kumail Nanjiani poderia ser o Gladiador Dourado. Algo que foi questionado ao James Gunn muito fortemente nas redes sociais, como por exemplo o Threads, só que o James Gunn nunca respondeu. Só que dessa vez armaram uma arapuca pra ele, tendo em vista que um perfil acabou colocando tudo que o James Gunn tinha feito até então pela DC Studios. E em uma dessas postagens nós tínhamos uma fotinho lá junto com outros atores que o Kumail Nanjiani poderia ser o Gladiador Dourado. Eles então que questionaram ele, isso quer dizer que você está confirmando? O Kumail realmente vai ser o Gladiador Dourado? Eis que o James Gunn respondeu que não, na verdade ele não tinha visto que a postagem tinha mais fotos. Isso aí tem sido uma novela muito longa, até porque o ator aí tem interagido bastante com os atores de outros filmes, tal qual por exemplo Superman. Então a gente não sabe se realmente o James Gunn desmentiu ou ele falou só que não é uma confirmação por causa da postagem. Enfim, tem muita gente que gostaria que isso fosse desmentido, que o Kumail não fosse realmente o Gladiador Dourado, tendo em vista que o ator fisicamente não se parece com o personagem. Vai que realmente não seja aí confirmado tudo isso, mas ao mesmo tempo a gente não sabe até onde James Gunn confirmou ou desmentiu esse negócio aí, né? Enfim, de qualquer maneira, ainda não teve confirmação. Tudo está no campo das especulações e dos rumores. Outro rumor que surgiu foi a questão da idade do Batman. Sim, muitas pessoas estão preocupadas. Nós temos visto outros personagens aí sendo escalados com atores um pouco mais de idade, tal qual, por exemplo, foi o Hal Jordan. E muitos fãs arriscam que o Batman terá uma idade um pouco mais avançada, tendo visto que ele tem um filho, então 20 anos ele não deve ter. Uma idade parecida com o do Superman, por exemplo. A fraca fonte My Time to Shine Hello Insider, que traz informações aí no Twitter e outras redes sociais, ressaltou recentemente que eles querem escalar um homem de meia idade para interpretar o Batman no DCU. Eis então que alguns portais fizeram postagens destacando isso, o James Gunn foi lá e falou, isso é mentira. Ele desmentiu o rumor sendo mais direto e falando que isso tudo era besteira. Até chegou a postar um gif lá, falando que os insiders tiravam essas informações da bunda. Parte do público ainda considera que a gente não vai ter um Batman novinho, lá nos 20 anos, na casa dos 20, tal qual o Clark tem. Ele deve ser um pouco mais velho. Mas aí você tem que discutir com o público o que é a idade, por exemplo, um pouco mais avançado. O que é avançado pra galera que vai assistir esse filme. Até porque eu recebi algumas mensagens de pessoas ressaltando que, pô, 30 anos já é meia idade, por exemplo. Já é coisa de velho. Você fala, pô, caramba, aí. Se você fala 40 anos, então o pessoal acha que a vida acabou já. Não tem mais o que fazer, né? É realmente disso pro caixão. Mas calma lá. Meia idade, na verdade, seria a partir dos 45 anos e mais efetivamente 50 anos de idade. Então você tem aqui algumas discussões do que poderia ser meia idade. A galera mais nova com certeza vai falar que 30 anos é coisa de velho, 40 anos então é coisa de super velho. A galera com 30 anos vai falar que não, calma aí, não é bem assim. Então depende muito, essa questão da idade é relativa. Você pode ver pessoas aí que tem, sei lá, 40 anos e que tem cara de 30 anos, por exemplo. Ou vice-versa também. Você vai ver pessoas com 20 anos que tem cara de 30 anos. Mas hoje em dia é tranquilo falar que os 40 são os novos 30 do passado. Então, 40 anos não é o fim do mundo também, nem 30 anos, pessoal. Tá tranquilo.
Então talvez o Batman venha com uma idade que não seja necessariamente de meia idade, mas também não vai ser ali beirando os 30 anos. Deve ter uma idade de 36 anos, 38 anos, que tá ok. Tá bom, meus amigos, 38 anos não é coisa de velho. Eu acho que deve vir mais ou menos nessa idade, até para você ter tido ali então toda a experiência com o Richard Grayson na parceria, quem sabe ter um Jason Todd na vida e depois chegar o Damian. Eu acho que faria muito sentido essa idade, e daria para colocar o personagem tranquilamente nessa idade e ainda assim ser o Batman que a gente conhece. Então tá de boa. Hoje em dia nos quadrinhos, fazendo um cálculo por cima, você consegue colocar o personagem na casa dos 44 anos mais ou menos. A galera conta mais ou menos isso, dos 40 aos 48. Eu chuto que seja 44, mas eu acho que o Batman DC vai ser um pouquinho abaixo, quase chegando nos 40 anos. E lembrando, 40 anos não é meia idade, então vai ser um pouquinho mais novo em relação a isso. Minha idade é quase 50, eu diria, quase 50. Enfim, polêmicas à parte, esse lance todo da escalação do Batman vai ser um momento especial na vida de todos os fãs da DC, né? Vai ser realmente um pega pra capar, o ator que vai ser escolhido vai realmente aí chamar muitíssima atenção e essa questão da idade vai ser forte dentro das discussões. Mas e pra você, o que você acha? Passou dos 20 anos da minha idade? Dos 30 anos da minha idade? Ou ainda tem um tempinho pra chegar na minha idade? Comente aqui embaixo, comente também se você leu o Absolute Batman, tá empolgado, foi atrás da sua edição, vai esperar sair aqui no Brasil, fale tudo, quero saber tudo. E como eu sempre ressalto, todo dia tem vídeo aqui no canal, 2 por dia, por isso vou dedicar 2 videozinhos pra você assistir. Já que nós comentamos o Absolute Batman, vou colocar minha resenha aqui da primeira edição, com spoilers. Entrei nos detalhes, fiz um resuminho ali por cima, só pra trazer o contexto e ao mesmo tempo falei o que achei. Eu gostei, por isso inclusive tá na capa, né? Caramba, é bom mesmo, pois é. Veja lá o que eu falei dessa edição. E já que nós falamos sobre o DCU, então eu destaco aqui também o vídeo onde eu falei a confirmação do John Stewart, seu Lanterna Verde. E esse Lanterna Verde vai ser importante para a Liga da Justiça, hein? Veja lá as minhas considerações. Agradecendo como sempre os membros do canal, o pessoal que está aparecendo aqui embaixo, muito obrigado por ajudar a contribuir com este projeto. Seja membro você também. Não esqueça de curtir esse vídeo, sempre importante. E se inscreva no canal se você é novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. E isso vou ficando por aqui.